Olá a todos, sejam bem-vindos a esse canal, que vocês já sabem que é educativo e dedicado a temas polêmicos e a debates, para os quais eu chamo qualquer um que queira debater comigo ou então polemizar comigo. Não é aqui me achando melhor do que ninguém, mas é que eu sou dado a debate. Eu gosto de debater, né? As universidades medievais tinham, periodicamente, nas suas grandes, nos seus pátios, debates onde a população inteira da cidade via. Não tinha televisão naquela época, graças a Deus. Então nós regredimos. Agora vamos ao tema do vídeo de hoje. Se vocês me honrarem, vendo até o final, vocês vão ver que nós vamos afirmar que a magia é uma ciência. Isso é dito por Papus, é dito por Elifas, é dito por Pioli, é dito por Franz Bardon e por vários outros. A magia é ciência. Deriva de magi, sábio, vocábulo persa divulgado no mundo civilizado inteiro, como se vê na escritura. Aspas. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos, repito, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Este relato bíblico encontra-se em Mateus 2, de 1 a 12. Descreve a visita dos magos do Oriente a Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Está em qualquer Bíblia, porém a palavra magos recebeu a conotação de reis, e foi essa a compreensão que o cristianismo divulgou, para demonizar o vocábulo mago e a magia. Popularizaram o conceito errado. Reisado, folia de reis, dia de reis, 6 de janeiro. Já citamos anteriormente que o profeta Daniel foi oficialmente nomeado diretor do Colégio Naval Caldeus. Isso está em qualquer Bíblia. Pode confiar a sua. Vou citar, aspas. Nabucodonosor concede a Daniel o título de diretor dos magos ou chefe dos sábios na Babilônia. Especificamente após Daniel interpretar o sonho do rei sobre a grande estátua, conforme narrado no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 48 e 49. Está na sua Bíblia. Embora as igrejas cristãs tenham escamoteado o texto, lamentavelmente conseguiram. Então, escamotearam. Então, não está claro. Mas pega a sua Bíblia, abre Daniel, capítulo 2, versículo de 48 e 49. Lá está dito que o rei Nabucodonosor concede a Daniel o que nós hoje ousamos dizer que representamos espiritualmente. Não foi transmissão direta. Portanto, por aquela transmissão que se faz, a sagrada transmissão ou a iniciação. Então, o texto da sua Bíblia oculta a palavra mago. E está no livro de Daniel está assim. Nabucodonosor concede a Daniel o título de diretor dos magos e, no original, está escrito magi. Magi é exatamente a palavra persa. A despeito da maldosa tradução, temos hoje magistério, magistrado e a conhecida expressão trimegisto, de 3 vezes mestre, tudo derivado de magi. As igrejas se baseiam no livro das Revelações, o Apocalipse, para dizer que isso não é assim. Então, para eles, magia, mágico, é diabólico, é demoníaco. Apocalipse. Vamos citar Apocalipse agora. Vamos então matar cobra e mostrar Paulo como sempre. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15 a 17. Fora da cidade santa ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ficou claro? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria. Então, minha gente, feiticeiro não é mago. Os dois são antagônicos. O feiticeiro é mago negro. Então, o feiticeiro odeia o mago. E o mago odeia o feiticeiro. O texto não deixa dúvida. Os que praticam a feitiçaria. Portanto, feiticeiro é oposto a mago. Explicitamente, isso foi condenado por Moisés. Ou seja, o texto aqui tem como base o livro do Êxodo. Aspas. Não permitirás que um feiticeiro viva. Ou a feiticeira não deixará viver. É um mandamento bíblico encontrado em Êxodo 22, 18. Mas os comentaristas entortaram o texto. Esta ordem faz parte da lei mosaica, Torá, que proíbe magia, adivinhação e necromancia. Assim é que o comentarista faz.
Vou repetir. Um comentarista diz que a lei mosaica proíbe magia, adivinhação e necromancia. Mas logo ele retica. São 2 parágrafos. No primeiro diz isso e no segundo ele diz contexto e interpretação. Significado: a ordem de Moisés visa impedir a prática da feitiçaria para que a idolatria não entrasse na comunidade de Israel. Ora, meu Deus do céu, quer mais estupidez do que isso? Então, quanto mais eu vivo, mais percebo que o ser humano está ficando cada vez mais estúpido. É pena. A ciência como feitiçaria. Então, o cientista também é feiticeiro. Às vezes, o cientista, a bomba atômica, que destruiu Hiroshima e Nagasaki, é o feiticeiro. Né? E tem muitos outros. Um emérito cientista de nome Miguel Servet, agora vai um segredinho aqui, tá? Muita gente não vai gostar. Me desculpa, meus irmãos protestantes, mas Miguel Servet foi um cientista que estudou cadáveres para saber a circulação do sangue. Ou seja, dissecava cadáveres, como se faz no Instituto Médico Legal, para saber então como é que o sangue percorre o corpo humano, venoso e arterial. Pois bem, Calvino, que tentou fundar uma seita protestante, mas Lutero o derrubou, ou seja, Lutero terminou vencendo, mas os dois eram antagônicos. Calvino foi extremamente maluco. Calvino foi um maluco, portanto, ele era exagerado. Então, ele exagerou tanto que matou o médico cientista Miguel Servet. Está em qualquer livro. A acusação era de feiticeiro. Dissecava cadáveres para saber como funciona o sistema circulatório, já dissemos. O calvinismo, portanto, mataria hoje todos os médicos do Instituto Médico Legal, caso a visão religiosa protestante de Calvino fosse aceita. Agora, a Igreja Católica. Galileu foi julgado pela Santa Inquisição, entre aspas, e condenado. Ousou comparar as ciências profanas com as sagradas. Não era, na época, era impossível. Então, minha gente, o professor de faculdade, ou ele era doutor em teologia, ou ele era doutor em outras ciências. Galileu não era doutor em teologia. E ele observava os astros, era mais para a astrofísica do que para outra coisa. Mas ele ousou interpretar as escrituras juntamente com a observação dos astros. Aquela questão do heliocentrismo e do heliocentrismo e geocentrismo. Ele misturou teologia, que é ciência sagrada, só a Igreja Católica podia mexer aí, e apenas porque observava o céu e viu que os astros não funcionavam como a Bíblia ou a Igreja dizia. A Bíblia não diz como funciona, mas a Igreja dizia. Então, meus amigos, assim, por ser um cientista, por observar o céu, mas ele foi ladrão. Galileu roubou essa ideia de Johannes Kepler. Copérnico, o sistema copernicano, ou coperniciano, dizia que o Sol girava em torno da Terra. E Johannes Kepler, um clérigo, portanto um sacerdote católico, disse que, ao contrário, a Terra girava em torno do Sol. Galileu quis tirar isso a limpo. Só que ao tentar tirar isso a limpo, ele entrou em implicações bíblicas, o que era, na época, o assunto que só a Inquisição poderia, só um teólogo poderia mexer. Então, aqui nós temos outro exemplo a palavra não me veio. Pessoas que são exageradas, que não têm limite. A seita enaltecida como albigenses, muita gente diz que eram santos, pregavam o celibato, pois, segundo eles, a matéria é obra do diabo, e quem traz uma criança ao mundo colabora com Satanás. Albigenses, radicados na cidade de Albi, foram massacrados impiedosamente pelos católicos. Por quê? Porque se a coisa pega, proibiam o casamento e gravidez. Portanto, por quê? Porque o diabo é autor da matéria. Então eles não sabiam que era o demiurgo. Você imagina, mas eram santos, considerados santos. E assim, se você gera uma criança, você está colaborando com Satã. Outra joia agora. Lutero. Vamos agora à estrela. Lutero era antissemita. Logo, Jesus, para ele, não é judeu. Jesus é semita. Ninguém tem a menor dúvida disso, né? É só ver a genealogia.
mas ele fez mais. Pregou e realizou, junto com o príncipe Frederico Suábio. Havia um príncipe na Alemanha que era chamado o Suábio, ou Sábio. Era o grande eleitor da Saxônia, chefe da maçonaria local. Era ele que mandava na Alemanha toda, mas tinha um terço da Alemanha que pertencia ao Papa. Portanto, o que é que ele fez? Aproveitou que Lutero fez uma revolta contra o Papa, e essa revolta luterana contra o Papa, Frederico, o grande Frederico, assim que a maçonaria chama, estava interessado em um terço das terras alemãs que pertenciam ao Papa. São ilhas velhas, que não tinha para quem deixava para a igreja, e assim achavam que tinha um lugarzinho no céu. Pois bem, a preocupação do Suábio, de Frederico o Grande Frederico, não era com o céu nem com o inferno. Para ele, fosse para o diabo, tanto fazia se para Deus ou para o diabo. Não acreditava em nenhum dos dois. Era ateu. Então, assim, o que interessava Frederico o Grande, então, ele estava interessado, era um terço das terras alemãs, não é pouco, pertencia ao Papa. E o que os príncipes alemães queriam? As terras alemãs. Queriam, se o Papa então fosse expulso da comunidade alemã, então os príncipes pegariam essa parte. E o idiota de Lutero, então, serviu de marionete, e os príncipes o elevaram à condição de libertador do jugo papal. Então, era um marionete, portanto, pensava pouco. Tinha muito conhecimento teológico, mas não tinha lógica. Teológico não tem nada a ver com lógico. Então, os príncipes levaram Lutero à condição de libertador da Alemanha, e assim ele foi morar no castelo de ninguém mais, ninguém menos do que Frederico Suábio. Na sua mesa, comia e bebia com ele. E casou com Catarina de Bora, uma freira que ele trouxe do convento. Então, assim é a origem do protestantismo. Não estou puxando para lugar nenhum. Eu estou falando de Galileu, que foi condenado à prisão perpétua, mas o Papa não, foi condenado à morte, mas o Papa comutou a sentença para a prisão perpétua, que era uma beleza. Um grande barão ofereceu para o Papa para que Galileu pudesse morar ali, o que equivaleria hoje ao a um bosque, como se fosse um jardim, era um sítio, né, que tinha vários quilômetros quadrados. Então, a Quinta da Boa Vista. Então, Lutero é a estrela, mas aqui nós temos aqui que ele termina condenado à morte, mas o Papa gostava dele, eram amigos pessoais, e o Papa não podia imaginar que o cientista fosse morto porque meteu-se com a Inquisição. Então, comutou a pena de morte e colocou ele num terreno que equivale à nossa Quinta da Boa Vista. Imagina, prisão domiciliar. É o que está escrito nos livros que vocês não leem. Né? Galileu, então, morreu, segundo eu vi no livro de um espírita, pobre, doente, numa cela, e a Igreja Católica deixou que ele morresse ali padecendo. Então, minha gente, é preciso colocar os pingos nos i. Enquanto isso, o terço das terras alemãs, que era do Papa, passou para a propriedade, a ser propriedade dos príncipes, que era isso que eles queriam. Lutero foi um tolo, portanto ele achava que devia defender a fé, mas ele estava defendendo o quê? Os interesses dos príncipes alemães, e principalmente do grande Frederico, que era o grande eleitor da Saxônia, ou seja, praticamente o rei. Ora, a religião não tinha a menor importância, como eu disse, para Frederico. Ele era ateu, mas acontece que o famoso monge beneditino Martinho Lutero, beneditino não, agostiniano, ainda teve outras atitudes que pouco conhecem. Vamos falar para vocês. Os camponeses, pobres, trabalhavam na terra dos senhores. E como Lutero era o libertador, eles então decidiram se libertar. Lutero tinha começado a libertação da Alemanha. Então eles iam agora também se libertar. Então aquela terra que eles trabalhavam era dos senhores feudais, então agora passou a ser deles. Liberdade para todos. Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Se rebelaram contra os príncipes, apossaram-se das terras nas quais trabalhavam. Frederico perguntou a Lutero, o que devo fazer? Eis a resposta de Lutero, vou dizer com relação clareza. Matem esses cães danados. Esse é Lutero, que você não conhece. Assim, o monge agostiniano
foi um marionete na mão dos nobres e de uma crueldade, porque mataram os camponeses, viu? Mataram sem piedade. Era só o que o Suave queria. Frederico só queria o sim de Lutero para poder fazer isso, porque Lutero virou um herói na Alemanha. O que ele fizesse estava certo. Aqui nós temos uma figura onde Lutero está no meio de nobres para planejar a reforma alemã, que teve como principal mentor, quem fez de fato, organizou o luteranismo, foi Melanchthon, um jovem de 16 anos. Então você veja, aqui nós temos velhos de todas as idades. Lutero tem aqui uns 55 anos mais ou menos, tem velhos aqui com 65, Frederico devia ter uns 50, mas Melanchthon é o nome do jovem de 16 anos, a quem todos os luteranos devem a doutrina, a liturgia que hoje o luteranismo pratica. Mas luteranos e católicos já se reconciliaram. De qualquer maneira, o planejamento foi feito e Melanchthon está aí no meio. Agora, passa-se, né, oficialmente, aqui vou mostrar a figura dele, Frederico o Sábio, o Grande, o rei da Prússia. A Alemanha naquela época era chamada Prússia, depois sumiu, hoje não existe mais Prússia. Eis o grande herói da reforma protestante, Frederico. Então, grão-mestre na loja maçônica na Alemanha, foi lá que ele planejou tudo com a maçonaria alemã, e assim, aproveitando-se desse idiota que queria comer, é gordo, engordou demais, ele era magrinho, ficou gordo, e passou a comer, beber e morar e viver luxuosamente dentro do castelo do príncipe Frederico. Há outras coisas que não vamos dizer aqui agora, porque o espaço, eu não quero abusar do espaço. Mas casou com Catarina de Bora, você tirou uma freira, fez com que ela quebrasse também os votos de castidade, porque os sacerdotes e as freiras fazem votos de castidade, pobreza e obediência. Pobreza, Lutero estava no castelo do príncipe Frederico. Castidade, casou com Catarina de Bora. Obediência, a quem? A cabeça dele, porque o próprio Frederico, na revolta dos camponeses, perguntou: o que é que eu faço com esses homens que acham que você é o libertador? E então eles estão se aproveitando da sua figura para então se libertarem e tomarem as terras que são nossas. Lutero disse: mate esses cães danados. Foram massacrados. Enfim, minha gente, terminamos aqui. Vendo que nada mudou. Olhemos o Palácio do Planalto. Mudou para os abastados, para os senhores feudais, como na Revolução Francesa, né? RF, Rothschild de Ferro. Os franceses inteligentes pegaram as iniciais RF, Revolution Française, e disseram logo que o nome da revolução era Rothschild Frère, irmão Rothschild. Que foi? Acabaram com a monarquia, acabaram com o poder do clero, e assim os banqueiros, a nobreza de sangue, deu lugar à nobreza do dinheiro. E assim é ainda hoje. Estamos na mão dos bancos e dos banqueiros. Não é assim só no Brasil, tá? Então, os abastados, os senhores feudais, os governantes, a nobreza é quem tem tudo. É assim no Palácio do Planalto, os grandes planos são para os que são altos. Assim é no mundo inteiro e nós no Planalto. Terminamos aqui. Meus amigos, não tomei partido. Falei a verdade. A pura verdade. Miguel Severo foi morto como sendo feiticeiro, porque estudava a circulação sanguínea, né? Lutero mandou que matasse esses condenados, que eram os camponeses pobres que queriam as terras que eles trabalhavam. Se a gente trabalha nela, então é nossa. E Frederico ficou com um terço da Alemanha, que ele dividiu com 14 príncipes. E assim, vocês hoje não têm ideia, nenhum pastor evangélico vai dizer isso para vocês. Nenhum. Duvido que você chegue ao seu pastor, duvido, e pergunte a ele como foi a origem do protestantismo. Como foi que Lutero fundou o protestantismo? Como foi que se desenvolveu? Ele duvida, ele vai escapar. Não vai dizer a verdade. Aqui está dita a verdade nua e crua. Mais nua do que crua. Então, ficamos aqui, mais uma vez, desafiando vocês. E qualquer um que queira debater, fazer, portanto, qualquer desafio, aceite qualquer desafio. Contanto que seja honesto e feito em plataforma pública. Porque ou eu sairei desmoralizado, ou quem me desafiar. Isso não é vaidade, isso não é orgulho, isso não é soberba. Isso é certeza de que as minhas fontes são confiáveis. Ficamos aqui e até o próximo, né, que vai falar sobre, ainda, isso foi magia é ciência, e assim vemos que a magia é contrária à feitiçaria, e Frederico Sábio é um grande feiticeiro. Lutero
é um grande tolo. E Calvino, um grande feiticeiro. E assim, se a gente for separar feitiçaria e magia, vai encontrar feiticeiros à vontade, por aí afora, né? Muitos. Vamos parar por aqui e fazer como diz Ben Suede, porque cavalo não desce escada. Até o próximo vídeo.